Explicação pessoal, vereador Jonei Leandro Eiras. Senhora presidente, senhor secretário, vereadora, vereadores, senhoras e senhores. Estou aqui hoje para parabenizar os idealizadores do terceiro Santa Caminhada da Santa Casa Unacom, em conscientização ao Dia Mundial da Luta contra o Câncer, que tem como lema: diga não ao preconceito, vamos tocar no assunto. Foi realizado dia 11, sábado próximo passado. Quero também tocar num ponto aqui crucial, que já vem se arrastando por muito tempo, contra ao centro de convenções, que Poços de Caldas passou da hora de ter a sua, porque o diferencial para alavancar a nossa cidade na parte de turismo, lugar esse para escolher grandes eventos, tais como os congressos, convenções nacionais e, por que não dizer, internacionais, uma vez que a nossa cidade é conhecida internacionalmente como instância hidromineral. Os grandes centros populacionais já não aguentam mais os anseios dos seus participantes, sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas cidades, cada vez com os trânsitos mais caóticos, preços cada vez mais caros, lugares muito repetitivos. A nossa querida Poços de Caldas pode agregar valores diferenciados, trânsitos, clima, águas termais, etc. Para isso, tem que ser revisto melhoras no aeroporto e na sua infraestrutura. Pensar grande, sonho antigo e forte é a saída. Atenção ao turismo, que seja séria, basta ver os nossos pontos turísticos todos dilapidados. Vários eventos, todos os anos, fluxos de rastreamentos e comércio em geral também no mercado municipal. Então, fica aqui o meu pedido, a minha me congratulo com a população poços-caldense, no intuito para que esse centro de convenções seja repensado no lugar que sempre foi, que é a Zona Sul, porque temos a decisão da meritíssima juíza de Poços de Caldas, dando improcedente a ação do pedido de nomear a área como imprópria do centro administrativo. Então fica aqui o meu pedido, que tenhamos mais carinho e mais amor pela Zona Sul e por que não falar também dos nossos poços caldenses. Quero deixar aqui, senhora presidente, um pequeno lembrete, ou melhor, um pequeno dizer do Stephen Hawking, como diz: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Jonei. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes nessa casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, raríssimas as vezes eu usei essa tribuna para me manifestar a respeito de um assunto que me chateasse. Recente audiência pública, na audiência de quinta-feira, eu achei lamentável, achei extremamente deselegante, descabido, estúpido o gesto, ou melhor, os gestos proferidos pela senhora Sheila Patrese, cargo de confiança do senhor prefeito municipal, aqui do alto dessa frisa da nossa casa. Aquilo, não porque foi a minha pessoa, mas porque foi a figura de um vereador, a ponto da senhora ter que paralisar a sessão para retomar a atenção dos presentes. Infelizmente, é inconcebível
que ainda se tenha gente que carregue consigo tamanha baixeza, recebendo dinheiro público, fazendo parte do staff ou da equipe de governo do senhor Heloísio. Até porque, vereador Rogério, destoa completamente da postura do próprio chefe do Executivo. Que apesar de termos as nossas diferenças, apesar de encontrarmos aí uma série de conflitos, né, de ideais, jamais deixou de ser uma pessoa polida, deixou de ser uma pessoa educada, ou faltou com respeito, pelo menos comigo, acredito que com todos os vereadores. Já divergimos homericamente, a ponto até de erguermos tom de voz mais dentro, do mais alto respeito. Jamais me senti ofendido, em espécie nenhuma, por parte do senhor prefeito municipal. O que infelizmente não é seguido, nobres colegas, pelas pessoas que ele nomeia, pelas pessoas que ele coloca como suas representantes, como as suas servidoras, que recebem dinheiro do povo para não mostrar serviço. Por favor, silêncio no plenário. Chefe, tem razão. Por favor, silêncio no plenário. Bom, uma pena. Acho que ele não estava nem sabendo o que ele estava participando. Pode continuar. Continuando, senhora presidente. Eu então registro aqui o meu lamento, registro aqui meu repúdio à postura adotada aquele dia pela senhora Sheila Patrese. E dou nome e sobrenome, porque depois de muito questionar, senhora presidente, várias pessoas, inclusive colegas de situação, que vieram me contar que tinha sido ela, repudiando, assim como eu estou fazendo aqui agora, a atitude. Pessoas que também fazem parte da administração pública, pessoas que consideram até mais adversários, se assim podemos dizer, que vieram me apontar. Olha, repudio o que a Sheila fez enquanto você se pronunciava. Então, senhora presidente, eu, além de ter me sentido ofendido pessoalmente, interpretei esse ato como uma ofensa a esta casa, interpretei esse fato como uma ofensa ao Legislativo, interpretei esse ato como uma ofensa aos outros cidadãos que estavam aqui presentes, que queriam prestar atenção no que o vereador estava falando. Afinal de contas, a grande maioria dos presentes eram pessoas educadas, pessoas que tinham propósito em estar aqui, que tiveram a oportunidade de se manifestar, favoráveis, contrários, ouvimos a todos. Alguns foram rebatidos, contrapostos, mas tudo dentro de um processo digno, democrático e legítimo. Eu repito o que disse aquele dia, vereadora presidente, doutora Regina Schoff. Nós estamos aqui porque nós somos eleitos. Nós não estamos aqui porque ninguém nos colocou, não foi o povo que nos colocou aqui, foi o povo que nos escolheu no meio de 500 e tantos possíveis, né? No meio de 500 e tantos candidatos, 15 foram eleitos. Não é possível que isso não mereça, no mínimo, respeito por parte dessa distinta senhora. Vamos encerrar assim. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Tiago Cavelan. Vereador Joaquim Alves. Desculpa. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente e que nos assiste pela internet. A minha vinda aqui à tribuna hoje é breve, mas eu ando muito preocupado, e tem outros vereadores também preocupados com a nossa Venceslau Braz. Está intransitável. Reclamação, mais reclamação, pessoas falando que nós vereadores aqui não fazemos nada pela Venceslau Braz. Eu ouço muito isso aí e não sabe que
acho que mais de um ano, mais ou menos, a gente foi lá no DENIT, em Pouso Alegre, eu, o vereador Rical, o vereador Jonei, estivemos conversando longamente lá com os engenheiros, pedindo para que eles intercedessem, que fizesse no começo da obra, que fizesse do Parque Primavera em direção ao Carretão da Polícia Federal. E o nosso pedido não foi aceito. Acho que nem entrou por aqui e saiu. Né? Começaram a obra da Polícia Federal por lá do município de Caldas. E a situação está difícil, tem carro quebrando, tem pessoas que estão falando até que uma entrada da cidade, como Poços de Caldas, é uma cidade turística, e uma entrada tão feia daquele jeito, cheia de buraco. E a gente fica triste porque nós poder fazer, a gente vai fazer, nós vamos fazer, nós fazemos pedir informação, nós corremos atrás lá para arrumar o trevo lá, que as pessoas não fizeram do agrado das pessoas que nos procuraram, todos os vereadores aqui. E pedir aqui para o nosso líder aqui do prefeito, Paulo Tadeu, que eu tenho certeza que o prefeito de Poços de Caldas tem força no DENIT lá em federal, porque aqui onde que tem aqui no Pouso Alegre, nós não estamos tendo muita sorte, não. Pediria encarecidamente, em nome da população da Zona Leste, toda a população de Poços de Caldas e dos turistas também que vêm aqui em nossa cidade, que o prefeito interfira lá junto ao DENIT, porque eu sei que a prefeitura não tem essa verba para fazer aquela entrada do bairro lá, não tem. E como a gente vê lá e cria uma expectativa nas pessoas marcando lá, fazendo marcação na beirada da pista, isso já foi feito umas 500 vezes lá, e não fazem nada. E a população e as pessoas, principalmente aqueles comerciantes em torno lá da rodovia, nos criticam com razão, porque acham que nós temos a força de fazer. O que nós podemos fazer, nós fizemos, quase todos os vereadores aqui fazem, e não conseguimos. Então é difícil para a gente, eu que principalmente que moro lá na região da Zona Leste, que uso todo dia para ir para cá, e sempre criticado. Mas tenho certeza que a gente não pode perder a esperança, não. Como a prefeitura fez a parte dela. A prefeitura, aquela água que corria pela pista, não corre mais, porque a prefeitura fez as obras lá para poder as águas escoar certinho. Pode dar que foi muitas obras que foi feita a prefeitura. Aí criou uma expectativa mais ainda na população. A prefeitura está fazendo a obra lá para a água não correr mais no asfalto, agora sai o tão querido, tão sonhado asfalto aqui na Venceslau Braz. Mas só ficou na obra da prefeitura, que já faz uns 6, 7 meses que foi feito, não tem previsão do asfalto. Então, presidente da Comissão de Justiça, por favor, interceda lá junto ao DENIT. Eu sei que o senhor também tem pessoas lá dentro, ligadas ao DENIT lá, em Brasília, viu? Porque em Pouso Alegre, pelo jeito, não tem nada, não. Viu? Porque tenho certeza que a população da Zona Leste, não da Zona Leste, de Poços de Caldas, tudo, os turistas, quem vem essa cidade, de manhã o senhor passa lá, todo mundo passa, vem aquelas ambulâncias daquela cidadinha, fazer o pessoal fazer tratamento no CACOM, que em Poços de Caldas, dá dó de ver aquelas pessoas, aquelas problemas de saúde, e tomando aqueles baques violentos, porque está cheio de buraco a Avenida Venceslau Braz. Obrigado. Obrigada, vereador Joaquim. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidenta, senhores vereadores, vereadora Maria José Escaciotti, também gostaria, senhora presidente, daquela audiência pública ocorrida na próxima quinta-feira passada, repudiar a atitude do diretor João Deon com a vice-presidente, doutora Adriana, da UAB, a grosseria com ele, que faltou com respeito com aquela representatividade com a doutora Adriana. Aquilo
não é cabível, senhora presidente, nessa casa a falta de respeito dizendo aquelas palavras que ele dirigiu à senhora Adriana, apesar da desculpa que ele deu. Mas não justifica aquela atitude dela, senhora presidente, senhores vereadores, como também não justifica chamar o vereador de vereadorzinho, como o caso do vereador Luiz Carlos Pena Silva, vereador Lical, do qual, na época do parecer, como que vocês, por exemplo, um vereadorzinho, tá, ele que pode provar essa atitude daquele secretário. Não é admissível, ele tem que respeitar essa casa, o vereador e também a representatividade da OAB. Senhora presidente, senhores vereadores, eu também, não somente, Joaquim, da vencesão ao braço, que vossa senhoria, o Lical, eu, inclusive outros vereadores, o líder do senhor prefeito, praticamente resolveu em termos lá aquela situação do próximo ao trevo do Mané Roque, mas agora mais uma lambança, senhor líder do senhor prefeito, do secretário de Defesa Social. Nós temos aqui, senhora presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha via internet, a reivindicamos o direito de ir e vir, e principalmente o direito de liberdade, mantendo a segurança e o conforto que havia no cruzamento no local acima especificado. Senhora presidente, foi feito ali, próximo à intervenção na rua José Remígio Prézia, vamos dizer, próximo ali ao colégio Dom Bosco. O que eles fizeram? Eles colocaram lá um poste no meio da rua, correto? Sei lá, sem consulta, sem planejamento, sei lá se houve algum engenheiro que... Mas tirou, usou o dinheiro público, colocou lá no meio da rua e depois retirou. Também que teve que pagar. Mas o pessoal que está aqui, senhora presidente, senhores vereadores, mais de 30 folhas com assinatura que vai ser anexada a mais, porque eles estão recolhendo. Porque eles estão revoltados, vereador Joaquim, Vossa Excelência que mora próximo ali, e aquele pessoal somente também, não do Santa Rosália, como tem o Dom Bosco e outras regiões ali próximas daquela região. O cidadão motorista está proibido, senhora presidente. Estão revoltadíssimos, não sei se é do conhecimento dos senhores vereadores, com aquela atitude. Está aqui, mais de 30 folhas, escrita de abaixo-assinado. O que eles estão aqui, o Joaquim, vereador Joaquim, o pessoal que transita na Remígio Prézia, aliás, na rua Gabrielina Loyola Junqueira, não pode virar para a sua cidade, para o seu bairro mais não, está proibido. Ele não pode aqui, ó. Eles fizeram, acho que o secretário, o Luiz Carlos Lima, deveria ter acompanhado isso aqui, para ver se ele poderia fazer uma modificação, que acho que ele é novo em Poços de Caldas, que ele veio aqui comandar o 29º Batalhão, eu não conheço bem a cidade, mas as interferências que ele tem feito, eu acho que ele tem que procurar a ajuda de alguém, e principalmente de engenheiro. Mas está aqui, senhora presidente, senhores vereadores aqui, ó. A Remígio Prézia, para subir na rua, não pode. É necessário sobrecarregar o trevo já congestionado e perigoso, frente o supermercado do Bretas, ali próximo à Capela do Santos Reis, que foi uma luta da senhora, né, até naquele caso de fazer, né? E vai aumentar o fluxo de veículos próximo ali ao terminal. Eles têm que fazer a convenção lá, senhora presidente. O segundo aqui, ó, será proibido virar sentido do Hospital Zona Leste, Joaquim, que é o caso do Parque Pinheiro, sobrecarregando também a Avenida Coronel Virgínio, principalmente em frente à creche Maria do Rosário Basto, que atualmente já não comporta o fluxo de veículos aí, que os senhores têm conhecimento disso, eles vão ter que passar lá colocando aquelas crianças em risco. Não pode mais virar ali, fazer a conversão, inclusive eu usava e todos os moradores, nunca houve congestionamento ali naquele local, nunca houve um acidente, e ele dizendo para melhorar o veículo, o trânsito, o furo de acidente, fez essa burrice que ele fez lá, me desculpando a expressão. Isso não pode acontecer, nós estamos com a cidade, ele não é dono da cidade, o secretário de Defesa Social, aqui ó, será proibido também virar, senhora presidente, senhores vereadores, para a Escola Profissional Dom Bosco. Não pode. Aqui, até mesmo usuários do supermercado mesmo, que serão forçados a passar pela Avenida Coronel Virgílio Silva, já entupida e péssimo piso asfáltico, estreita, onde, devido à proibição, acarretará transtorno a professores, alunos, até mesmo as linhas das circulares. Está escrito aqui, não é eu que estou falando não, senhora presidente, senhores vereadores. Certo?
será proibido virar a Remígio Pressa, sentido supermercado deles, então, que serão forçados a percorrer ao longo do trecho até a rotatória próxima à 25ª DP, que atualmente não condiz e não apresenta condições seguras para o tráfego de veículos, menos ainda de pedestres, para o qual aumentará o risco de acidente em frente à Escola Profissional Dom Bosco, sentido devido ao aumento inútil no fluxo de veículos que terão que ir e voltar para fazer a conversão. Olha para o senhor a dificuldade que esse homem está fazendo, o secretário está fazendo lá. O que eles querem, senhor? Aqui estão muitos, eu não vou ler todas, certo? O que eles querem? É que volta, a senhora presidente, senhores vereadores, usar a rua Gabriel Loyola Junqueira, e ali o trânsito corria, o fluxo de veículos, os senhores todos passam lá, correto? Na maior tranquilidade, a sinalização de 3 tempos, como corria, eu até, sentido DR, vamos dizer ali, próximo àquele semáforo, poderia entrar à esquerda, direcionar a igreja, vamos dizer assim, a igreja próxima ao Bretas, a Santo Reis, correto? Agora está proibido, eu não posso ir também à minha casa. O que eu estou dizendo? Eu estou falando em nome da comunidade do Santa Rosália, do Dom Bosco e de vários bairros que me procuraram. Eles estão apavorados, senhora presidente. Espero que o senhor, líder do prefeito, eu vou entregar, líder do prefeito, em mãos para o senhor prefeito, para ver qual a atitude que ele vai tomar. O que não pode acontecer é penalizar aqueles pessoal que mora ali, que tem estabelecimento, senhor presidente, a senhora presidente, senhores vereadores, e líder do prefeito dessa casa. Não pode penalizar. Tem gente que o comércio já está difícil. Eles fizeram essas intervenções, sequer consultou a população daquela região. Eles estão sendo penalizados, eles estão pedindo socorro. Agora, o que tem conhecimento do ex-diretor do DMCT, que tudo tem que passar na mão do secretário de Defesa Social. Essa lambança, ele que fez, que ele tem conhecimento. Não adianta ele justificar que não fez essa lambança, como ele fez lá também no Parque Pinheiro. E sim, em outras ruas da cidade. Espero que o senhor prefeito, em nome da comunidade, do Santa Rosália, do Dom Bosco e outros bairros ali próximos, que respeite e volte a funcionar aquele semáforo de 3 tempos naquela região. Quem pede é a população, o contribuinte, e merece respeito por parte do secretário, que não conhece a cidade e faz essas lambanças, do qual ele sempre fez. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, com a palavra. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, boa noite. Primeiro eu vou falar sobre, hoje é o Dia Internacional do Café. E Minas Gerais é representativo nessa cultura. 50% do café plantado no Brasil está em Minas Gerais e 50% do café de Minas Gerais está no sul de Minas. Poços de Caldas já foi mais representativo, mas hoje está acabando, a área rural de Poços está acabando, a área de café está acabando, mas conseguiu grandes avanços aí ultimamente com a certificação de café, comércio justo, que eu tenho um dedinho nesse começo dessa história da certificação do café aqui em Poços de Caldas e de trazer a cidade como comércio justo. Senhora presidente, também venho falar sobre os pedidos de informação. Recebi um pedido de informação semana passada, não pude falar na tribuna depois que eu verifiquei isso, com 750 dias de atraso. 750 dias de atraso, quando o prazo é 20 dias, renovar por mais 20. Recebi ele com 750. Esse é o respeito que a gente recebe. Era um pedido de informação de propaganda de carnaval de 2013. Eu recebi aqui depois do carnaval de 2015. Também sobre a audiência pública, quero lamentar o acontecido aqui. Foi uma audiência pública que quero parabenizar a presidente pela condução do trabalho aqui na audiência pública. Apesar dos debates calorosos, todos se respeitaram e ficaram quietos, escutando as opiniões, escutando os discursos. A representante ali, a coordenadora do CCZ, ela debruçava aqui nessa grade aqui para debochar do Tiago. Ela debochando do Tiago, ela debocha de todos os vereadores dessa casa e debocha da casa. Não é a primeira vez que ela faz isso, ela já fez outras vezes, até com o vereador Flávio Faria, uma vez aqui no plenário, quando acabou a sessão, ela cercou ele aos gritos aqui,
Então, a gente não podia se sujeitar a essa situação. Da mesma maneira que o senhor entrou ali e fez uma menção, falou alto, foi retirado da sala, ela deveria ter sido retirada do plenário, da casa também. Sobre o João Deon, ele fez uma declaração no jornal Folha Popular, falando sobre os servidores públicos que se manifestaram contra esse projeto de passar 85% dos lucros para a prefeitura. E ele fala que é um grupelho com ações terroristas. Ele até escreve errado no jornal, coloca terrorísticas. É um grupelho. E ele diz que o mentor disso, que foi o representante do DME aqui, que fez a explanação aqui, ele torce contra a administração. Quero falar que é o contrário. Quando eu conheci o engenheiro Marcelo Lechat, no primeiro ano da administração, ele era um defensor feroz da administração do PT. Era até chato conversar com ele. Depois, aos poucos, ele foi mudando. Ele defende o DME, ele não tem partido. Recebi umas reclamações, senhora presidente, sobre novos grupos de andarilhos que estão vindo para a cidade. Uma moradora da Avenida Davi Benedito Ottoni, que disse que naquele local, em frente à casa dela, estão chegando vários grupos de andarilho e estão se estabelecendo ali, morando nos canteiros ali. O engraçado é que nesse final de semana, eu estava na Rua Assis e veio um andarilho, pediu dinheiro para mim. Aí eu fiquei meio assim, eu fiquei conversando com ele, falei, e ação social aqui, né? Você nunca procurou? Ele falou assim, olha, tem 50 anos, eu fiquei cego, comecei a beber, fui para a rua, eu moro na rua, sou nascido e criado aqui em Poços de Caldas, mas como é que chama, né? Ação social, como é que chama? Promoção social, ela só atende gente de fora, ela não atende a gente. Eu sou Poços Caldense e não sou atendido, ela só atende gente de fora, e ó que está chegando bastante, toda hora chega gente de fora, e ela não atende a gente vai lá, não tem lugar para a gente. Então, a situação que está, é aquele negócio, estão encontrando um terreno fértil aqui, está tudo confortável, então está vindo bastante gente. Sobre a biblioteca municipal. A biblioteca municipal é um lugar maravilhoso para se encontrar livros de tudo quanto é tipo para a gente ler. Mas não é um lugar bom para se ler. Falta 27 lâmpadas queimadas na biblioteca. Lá é uma penumbra para ler. Não é possível uma biblioteca municipal ficar escuro e a gente ter que vir pedir aqui para trocar a lâmpada. Isso aí tem que ser coisa imediata. Uma lâmpada queimou, troca. Fica na penumbra, vão vários estudantes todos os dias, estuda para concurso, estuda para prova, lê livro. Lá é muito frequentado. Agora 27 lâmpadas queimadas e ninguém socorre. 27 é muito, se fosse uma, duas, tudo bem, mas 27 lâmpadas queimadas num lugar que é para promover a cultura, aí é demais. A gente tem que pedir isso. Eu vi no jornal agora a nomeação do senhor Ariti Carneiro Santiago Júnior por Jari, né, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Poxa, o senhor Ariti, ele é o pole, o multi da prefeitura. Tudo ele faz. Tudo ele faz. Eu quero ver nesse recurso de infração se um dia a polícia ou a guarda municipal multar aquela caminhonete que fica parada ali na Francisco Salles, na vaga de carros oficiais, quero ver se ele vai tirar essa multa. O senhor Ariti, ele já tem um cargo de coordenador da divisão de transportes da Secretaria de Defesa Social. Ele recebeu, ele é irmão da secretária de administração, e ela o nomeou para avaliador de imóveis. E recentemente avaliou de novo para a comissão de leilão. E isso aí é pago. Ele recebe 10%,
do salário, de um piso, né, do salarial da prefeitura, para cada trabalho que ele fizer. Ué, ele é irmão da secretária da administração, cada hora ele faz uma coisa, ele é coordenador de divisão de transportes, está no Jari, avaliador de imóveis, comissão de leilão, nossa, ele é multi. Tem que dividir um pouco o trabalho, né, para ela pegar e não precisar colocar só o irmão, colocar outras pessoas também, que também deve ter competência. Por último, presidente, eu havia pedido, feito uma indicação, pedindo uma vaga que foi tirada ali no abrigo União Fraternal, na rua Paraíba com a Mato Grosso. Tinha uma vaga ali bem na porta do asilo, e essa vaga foi tirada. É uma vaga especial na entrada do asilo. No final de semana, agora passado, uma das senhoras que estão asiladas ali, ela caiu, teve uma fratura grave, a mulher ficou desacordada. Como não tem a marcação de vaga que foi tirada, o SAMU não podia parar, tinha carro parado, todos os carros parados na porta, o SAMU teve que parar em outro lugar, um tumulto para conseguir tirar a senhora. Então eu peço mais uma vez, eu fiz essa indicação, não fui atendido, mas não sou eu que vou ser atendido, é o asilo, aquelas senhoras que estão lá, para que marque aquela vaga, coloque aquela placa e aquela marcação, para que elas tenham aquela vaga garantida, porque ali só moram senhoras que têm um problema de saúde, e quando houver esse problema de saúde, que o SAMU possa parar na porta e socorrê-las. Era só, presidente, boa noite, obrigado. Obrigada, vereador Marcos Tadeu. Com a palavra agora, vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria inicialmente pedir desculpas aos meus companheiros de bancada pela incrível mancada que eu dei hoje, mas isso tudo faz parte de um processo permanente de aprendizagem. Meu pai dizia que as pessoas começam a morrer quando acham que sabem tudo. Então, vou me esforçar ao longo dessa semana para buscar corrigir aquilo que é resultante de um lapso absurdo. Acontece, mas necessariamente não é aceitável. Eu queria também falar um pouco sobre a questão da audiência. Em primeiro lugar, para dizer que foi uma grande audiência, em que pese nós termos 10 inscritos com uma única posição, foram mais espertos, correram na frente e falaram longos ou mais 90 minutos, e ainda queriam substituir uma que estava viajando para falar 100 minutos. Não, tem uma que está viajando, infelizmente, não dá para substituir, precisa falar. Foram longos 90 minutos. Mas foi um bom debate, foi uma boa discussão, foi uma boa reflexão, e eu lamento os exageros, inclusive esse que o vereador Tiago relata aqui, quando usou a tribuna. Mas houveram outros exageros. Por exemplo, é de inaceitável grosseria que algumas lideranças locais tenham estado aqui apenas durante a intervenção dos seus oradores. A eles não interessava o debate, não. A eles interessava a postura unilateral, impositiva, autoritária. Quando terminou o momento dos oradores todos, eles foram embora. Não tem mais o que ouvir, não. Já estou com a cabeça formada, já tenho opinião formada. Essa audiência pública é uma bobagem. Nós viemos aqui só para expressar o que a gente pensa, o que eles pensam é absolutamente secundário. E isso de lideranças experientes, que já tiveram
a disputa dura na Assembleia, disputa dura no Congresso Nacional, não tiveram nenhuma disposição para ouvir o contraditório. Esse é um exagero. Outro exagero foi reportado aqui no dia pelo vereador Rogério Carrillo. Infelizmente, eu tinha algumas questões que eu precisava resolver naquele momento, e eu não ouvi, porque talvez eu tivesse pedido à presidenta que fizesse uma intervenção, porque é inaceitável que uma liderança empresarial chegue aqui nessa Câmara e divida os vereadores entre os decentes e os não decentes. Os não decentes são aqueles que não pensam como ele. E vem aqui agredir as pessoas, mediocridade. Falar de mediocridade com um discurso daquele é medir os outros pela própria régua. Um discurso agressivo, fora de um padrão de debate e absolutamente medíocre. Então, esse também foi um exagero que nós tivemos aqui. Também acho que o diretor do Departamento Municipal de Eletricidade poderia ter poupado a vice-presidente da OAB, mas não a OAB, porque a OAB não pode vir para um debate desse despreparada daquele jeito. Não pode vir aqui discutir repasse falando de autarquia, uma discussão que ficou lá atrás, uma discussão de 5 anos atrás. Parece que pegou o papel errado, parece que pegou o papel que ia ser lido, porque não foi, porque naquele momento eles não se manifestaram, pegaram o papel lá de trás e trouxeram aqui e foi lido. Poderia poupar, por gentileza, porque se trata inclusive de uma moça muito educada, ela poderia ter sido poupada, mas a OAB não. A OAB tem que ser cobrada, ela tem que ter responsabilidade. Quando manda alguém aqui, tem que mandar preparado, com documento preparado, porque senão expõe a pessoa e também não contribui em nada para o debate que nós fizemos aqui. Acho que foi importante, porque deu para desmistificar algumas coisas que estavam sendo ditas para a população, e agora o papel é nosso. Agora, nas palavras do procurador do município, nós somos a Assembleia do DME. Nós somos as pessoas que representam o acionista principal, que é o povo de Poços de Caldas, que não é o prefeito de hoje. O prefeito apenas vota lá na Assembleia, mas nessa discussão, nesse debate, nós somos a Assembleia. Então, entendo que foi um debate rico, um debate importante e que nós devemos, de fato, apontar os exageros, os equívocos e a falta de costume, né, com o convívio parlamentar e a falta de costume com o respeito às opiniões divergentes, seja pela ação desrespeitosa, seja pela saída. Seja pela saída. Virar as costas para o debate. Virar as costas para os vereadores que iam falar. Quando eu olhei ali e não vi essas pessoas, eu falei, gente, vieram fazer o quê? Certamente não vieram para uma audiência pública. E eu quero concluir, senhora presidente, e bastante rapidamente, fazendo um registro muito importante. Morreu ontem uma das figuras mais expressivas da América Latina, que é o escritor Eduardo Galeano. O escritor Eduardo Galeano convivia com o câncer já de alguns anos, cerca de 6 ou 7 anos. Era um fumante inveterado, mas Eduardo Galeano é talvez o pensador que conseguiu sintetizar historicamente as diferenças entre
a América Latina e a América do Norte. Até o seu festejado livro As Veias Abertas da América Latina, nós vivíamos sob o jugo de uma interpretação de que éramos uma sub-raça, que a nossa região não deu certo porque nós éramos fruto de uma miscigenação, porque não éramos uma raça pura, porque nós não éramos descendentes dos ingleses. Era comum professores em sala de aula falar: se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, a história seria outra. E eu falava assim: e a África do Sul? E a Rodésia? Foi colonizado por ingleses. E Eduardo Galeano conseguiu demonstrar que a diferença entre aquilo que nós podíamos oferecer de imediato e aquilo que a América do Norte não podia oferecer, determinou a diferença no desenvolvimento. De um lado, só era possível pela ocupação e pela colonização, no sentido de disseminar as populações. E para nós, sobrou a exploração das nossas riquezas, que algumas pessoas, infelizmente, defendem até hoje. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. 7 minutos, vereador. Paulo cedeu. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadora, os presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu gostaria de fazer como referência à audiência pública, que eu senti um desrespeito também com essa casa, em 2 momentos. Eu não posso conceber, nós aqui vereadores, estarmos aqui ouvindo atentamente a todos, até mesmo sofrendo aí algumas agressões segregativas, e depois os vereadores que iam falar, se colocarem, se posicionarem, e outras pessoas realmente irem embora e não respeitarem os vereadores. Isso foi muito notório, a gente que fica ali, uma visão ampla, foi impressionante. Terminou a tribuna e eu iria já tocar nesse assunto, antes mesmo do vereador Paulo Tadeu, também pensei da mesma maneira, e eu senti vontade de intervir naquele momento, mas achei que não deveria, porque isso para mim é até uma questão de educação, né? Não ficar aqui para debate, para ouvir os vereadores. No entanto, todos os vereadores aqui, com exceção do Antônio Carlos, por um motivo justíssimo, não estavam aqui presentes o tempo todo, atentos, ouvindo. Então, é lamentável esse tipo de atitude que você começa a observar que as pessoas estão pensando muito pequeno diante dessa situação, diante desse grande debate, importante debate, justo debate, democrático debate. E dizer que nós vamos encaminhar à mesa diretora uma moção de repúdio, sim, vamos encaminhar ao senhor prefeito. E eu, sinceramente, eu não observei que teria sido a Sheila Patrese, eu intervi no momento, porque eu estava prestando atenção no vereador Tiago Cavelanha, voltada a ele, e eu não percebi, não vi que foi a Sheila Patrese. Depois é que os outros colegas vereadores vieram me dizer que era ela, porque não teria nenhum problema para mim, nenhum problema em intervir naquele momento, inclusive pedindo ao prefeito ao meu lado, educadamente, ouvindo tudo, ouvindo todas as posições com educação, pedir para que ela se retirasse aqui da audiência pública. Então, nós vamos encaminhar uma moção de repúdio ao senhor prefeito, especificamente em relação à atitude da Sheila Patrese. Eu já vou tomar essa providência.
De mais a mais, eu acho que foi uma audiência muito democrática, eu acho que teve mais pontos positivos, né, na avaliação do que pontos negativos. Com toda certeza, agregou mais valor. Infelizmente, a gente tem essas atitudes lamentáveis, mas nós não podemos colocar a audiência num foco negativo. Nós temos que colocar no foco de agregar valor aos nossos posicionamentos aqui nessa casa. O que eu queria dizer é o seguinte: o que eu quero mesmo dizer é sobre um assunto novo. CEFEM. É novo. Mas eu vou falar de uma forma mais ampla hoje, sabe? Eu vou falar de uma forma mais ampla. E nas nossas pesquisas e leituras, eu estou ficando expert, gente, em CEFEM, que vocês não têm uma noção. Entre os 5.565 municípios, 2.000 desenvolvem atividades econômicas relacionadas com a mineração. E o estado de Minas Gerais, mais que qualquer outro, eu fiz aqui um release porque tem muita informação, depende historicamente de mineração. Isso não é um segredo para ninguém. De CEFEM, 52% de CEFEM deveria vir para Minas Gerais. Né? O Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que é um indicador de desenvolvimento, ele revela que 8 das 10 cidades mais bem posicionadas entre os 853 municípios de Minas Gerais, a mineração é a atividade principal, dentre as quais nós nos enquadramos. Poços de Caldas, embora não, como alguns outros, nós não recebemos aquilo que devemos, né? E, mais uma vez, a Constituição sendo clara da importância de se utilizar corretamente o CEFEM. Nem que for pouco, gente. Nem que for os 800 mil, 600 mil por ano que nós recebemos aqui, em média, quando nós pegamos nosso histórico, mas que se utilize pelo menos de forma correta. Pelo menos isso. E, importante aqui lembrar, mineração não tem duas safras, é uma só. É uma só. Como tem já empresas indo embora. Já minérios nossos são levados para a cidade de alumínio, assim, abertamente, inclusive recolhendo seus impostos lá, ISS e tudo mais. Isso está na nossa cara, descaradamente acontecendo. O que está ficando para nós apenas o passivo ambiental. E aí, gente, acende um sinal já vermelho, né? Acende um sinal vermelho. A realidade não é só aqui de Poços, não, é que Minas ela recebe muito pouco. Quando se compara o setor petrolífero, a desigualdade fica mais evidente. Em 2012, gente, apenas a cidade de Macaé e Campos, no Rio de Janeiro, receberam entre royalties e participações especiais quase o dobro do estado de Minas Gerais, no mesmo período, 1,9 bilhão. 1,9 bilhão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante, na minha opinião, o novo marco regulatório que a presidente Dilma lançou em 2013, mas que está parado, o novo marco regulatório. Um passo importante foi dado em 2012, quando o Departamento Nacional de Produção Mineral e uma das maiores empresas do país chegaram a um acordo em torno do passivo dos royalties de minério. E resultou com esse trabalho do DNPM em 2012, um recolhimento de 1,4 bilhão. E desses 1,4 bilhão, aquelas cidades que estavam mais preparadas, aquelas cidades que estavam mais atentas, tiveram um incremento de 80 milhões. Será que se Poços de Caldas estivesse mais bem preparada, mais bem atenta, fazendo a sua parte, a sua fiscalização, porque eu não consigo concordar que nós não possamos fiscalizar, meu Deus do céu. É muito claro na Constituição. É junto, Estado, União e município. Nós podemos fiscalizar, nós não podemos autuar. Mas nós podemos fazer a nossa fiscalização. Nós podemos colaborar pegando as guias.
Isso é importante, é por isso que eu digo, essa lei foi aprovada aqui, não é uma lei constitucional, não é uma lei ilegal, está na gaveta, pelo amor de Deus, está na hora de se pensar se a lei, ela precisa ser melhor, desburocratizada, vamos assim, vamos fazer esse trabalho. Quantos projetos vem, vai, por que nós não podemos fazer? Isso é uma responsabilidade do município, não é só do DNPM, que é um órgão, para mim, falido, gente. 3 fiscais para Minas Gerais inteiro, pelo amor de Deus. Quem conhece o DNPM, já fui lá umas 4 vezes e vou lá esse mês de novo, tem uma reunião lá, não tem estrutura humana, não tem condições. O município que se cuide. O município é que é o mais interessado, 65% vem para nós. E tem também, gente, um acórdão do Tribunal de Contas da União que mostra o seguinte: 20.690 mil títulos de mineração deveriam recolher CEFEM por mês. Isso é um trabalho do Tribunal de Contas. No entanto, a média mensal, sabe quantos são? 5.385. Né? Esses títulos que recolheram o imposto somaram 1,8 bilhão ao ano, mas cerca de 15 mil poderiam ter pago quase o triplo desse valor. Quer dizer, uma sonegação realmente absurda. Mais da metade dos recursos arrecadados pelo imposto são oferidos em Minas Gerais, como eu disse aqui, 52%. O Estado responde por 52% de toda a arrecadação e são cerca de 800 milhões anuais arrecadados pelas mineradoras em Minas Gerais. Então, gente, eu acho que mais claro do que isso não existe. Falta, sim, vontade política de resolver esse assunto. Porque eu acho que tem uma lei que essa casa aprovou, se for inconstitucional, se a lei era ilegal, se a lei então não poderia ter sido aprovada. Então eu peço que o Executivo possa tirar essa lei da gaveta, se tiver que fazer alterações, que ele faça as alterações que ache necessária, mas que o município tem que começar a fiscalizar. Essas guias tem, porque, sinceramente, é muito triste o que você vê de, inclusive, utilizar dinheiro do CEFEM para pagar capina de terrenos particulares, que eu fiz hoje um pedido de informação aqui. Então, fica o meu apelo, mais uma vez, eu vou continuar insistindo nisso. Eu ouvi esses dias uma entrevista do vereador Paulo Tadeu, lá no Chico de Assis, e ele falou que até era justo, mas que havia um certo exagero da minha parte. Paulo, qual o exagero que existe da minha parte? São dados do DNPM. É claro, você não pode responder, mas eu não estou assim te questionando, eu estou só dizendo que exagero, sendo que são dados que estão aí no DNPM, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, está aí. Quando você pega as guias para ver, é um absurdo, vereador Zezé, é um absurdo. Então eu peço encarecidamente, vou continuar lutando, vou no DNPM esse final de mês, eu vou continuar lutando, porque eu acho que isso aí ajudará demais o município, inclusive para resolver problemas como esse que o Douglas veio trazer aqui. Obrigada, desculpa por ter passado um pouquinho de tempo. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Regina. A senhora passou pouco tempo, só quase 5 minutos. Obrigado. Você quer dar os recados? Recados. Eu queria só comunicar aos senhores, amanhã, às 14h, tem de manhã e tem à tarde também, tá? O Encontro Regional do Parlamento Jovem. Nós teremos alunos aqui de Guaxupé e São Sebastião do Paraíso também, viu? Então, todos estão convidados. Lembrar, na quinta-feira, da audiência pública do relatório de gestão do SUS, né? Terceiro quadrimestre de 2014. Esses são meus recados. Algum recado? E eu vou precisar... Porque é urgente, de 15 minutos com os senhores, por favor. Eu sei que está todo mundo cansado hoje, mas eu preciso. 15 minutinhos. Algum recado? Presença? Vereador Flávio Faria também justificou a sua saída. Está justificado.
honrou a presença? Eu? Eu não dei? Já, ok? Ok, obrigada. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional.